Dados os recados, vamos começar a nossa aula de hoje, onde nós vamos estar introduzindo o conteúdo de isomeria, né? Minha letra horrorosa aqui, né? Mas com o tempo a gente vai tentando melhorar ela, né? Eu falei isso assim que eu comecei a voltar a escrever aqui nas lousas, mas até hoje ainda não consegui melhorar minha letra nessa mesa digitalizadora. Mas a gente vai tentando e uma hora a gente consegue, né? Galera, então vamos começar aqui. Antes de eu começar a introduzir o assunto de isomeria com vocês, né, um assunto que eu particularmente eu gosto bastante, vamos tentar pensar como que a isomeria ela pode vir a fazer parte da nossa vida. Por exemplo, vocês já ouviram falar em uma molécula chamada de pirosfato de dimetilalina. Dimetilalina. Vocês já ouviram falar nessa molécula? Provavelmente não. Então eu vou dar uma dica para vocês. Se eu falar com uma molequinha que ela tem fórmula molecular igual a C5H12O7P2. Aí vocês devem estar assim, poxa, Emerson, aí você tá zoando com a nossa cara, né? Em vez de você melhorar a situação, você melhorou. Você deu uma piorada nela. Aí eu falo assim, não, beleza, né? A minha ideia aqui, enquanto dar um help para vocês, não é piorar, sim facilitar a vida de vocês. Eu vou facilitar mais ainda. Eu vou dizer, então, aonde que essa molécula pode ser encontrada. Ela pode ser encontrada em dois ramos. O primeiro, eu vou colocar ele aqui de verde. Pode ser encontrado no limão. Ah, agora deu uma facilitada, né? E a segunda pode ser encontrada na laranja. Então a coisa agora deu uma melhorada. Então, o que essa molécula do pirosfato de dimetilalina, o que ele interfere na nossa vida e o que ele tem a ver com a isomeria, que é o tema que nós estamos iniciando aqui nessa playlist de capítulo 21. Isso aqui tem a ver, pessoal, porque essa molécula de fórmula molecular C5H12O7P2, ela está presente tanto aqui no limão, tanto presente na laranja. O que difere desses dois carinhas é apenas uma posição de uma ligação que existe nessa molécula. Então, dependendo da posição da ligação, vai dar as características da fruta do limão, dependendo, vai dar as características da fruta da laranja. Embora ambos sejam frutas cítricas, harmos todos de concordar que são frutas bem diferentes uma das outras, certo? Então, essas frutas sendo muito diferentes uma das outras, tornam essas substâncias também sendo substâncias, né, pessoal, diferentes uma das outras. Então, o que nós vamos fazer aqui, nesse capítulo de isomeria, que nós estamos iniciando aqui agora, nós vamos estudar esses isômeros, nós vamos tentar entendê-los, né, de uma maneira bem simplificada. Então, dessa forma, eu queria, como primeiro conteúdo aqui dessa aula, eu queria fazer uma definiçãozinha com vocês sobre o que vem a ser, para nós, os isômeros. Então, o que vem a ser os isômeros para a gente? Isômeros, eu escrevi certo isso? Isômeros. Depois eu confiro onde tem o acento. Isômeros são substâncias diferentes, mas que possuem mesma fórmula molecular. Mesma fórmula
molecular. Beleza? Então, galera, nós estamos aqui falando de substâncias que são umas diferentes das outras, mas essas substâncias que são diferentes uma das outras, elas ainda assim elas vão possuir mesma fórmula molecular entre elas. E aqui eu tinha escrito certo mesmo. Isômero tem acento circunflexo no O e faltou um circunflexo aqui no O. Então elas são substâncias diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um desenho desse carinha aqui. Então eu vou fazer um fenol que tem um grupo metil na posição orto e vou fazer um fenol que tem um metil na posição meta. Então nós já estudamos um pouquinho sobre esses caras aqui. Aí, então só colocar aqui as ligações duplas deles aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui duas molequinhas, eu tenho um fenol na posição orto e tenho um fenol na posição meta. Então, olha só, galera, que bacana. Nesse caso aqui, nós temos aqui, para tirar a fórmula molecular desses caras, basta eu contar a quantidade de elementos que tem neles. Então, vou até aqui para mudar de cor, vou pôr azulzinho aqui. Então, aqui, cada extremidadezinha dessa aqui, a gente possui um átomo de carbono, cada bolinha dessa aqui. Tá difícil. Então, cada uma dessas bolinhas aqui, eu possuo um átomo de carbono. E, dentro desses átomos de carbono aqui, cada carbono eu tenho aqui ligado, sem estar expressando, um átomo de hidrogênio. Esses dois anelzinhos aqui, para completar as 4 ligações aqui do anel de benzeno. Então, aqui, puxo o hidrogênio para cá, puxo um hidrogênio para cá, puxo um hidrogênio para cá e puxo um hidrogênio para cá. Então, pessoal, o que vem a ser a nossa fórmula molecular desse carinha aqui, desse mocinho, é eu contar todos os elementos que eu tenho e expressar nessa forma aqui mais comprimida. Então, por exemplo, aqui eu conto, eu tenho um carbono aqui, 2 carbonos aqui, 3 carbonos aqui, 4 carbonos aqui, 5 carbonos aqui, 6 carbonos aqui, 7 carbonos aqui. Então, a fórmula molecular desse cara é C7. Lembrando que esse númerozinho aqui, que é o nosso índice... Perdi a canetinha, cadê ela? Canetinha, volta aqui, tá aqui. Então, esse cara aqui, que é o nosso índice, ele nos indica a quantidade de carbonos que nós temos, ou a quantidade daquele elemento, que nesse caso nosso aqui é o carbono. A quantidade de hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios nesse cara, com mais um aqui 4, com mais um aqui 5, com mais um aqui 6, com mais um aqui 7, com mais um aqui 8. Então, o número de hidrogênio são 8 e o número de oxigênio é apenas 1. Note então, galera, que a fórmula molecular desse cara aqui, ela é C7H8O. Esse cara aqui, então, que nós trabalhamos aqui com ele, que nós analisamos ele aqui em cima, então notem que ele tem essa fórmula molecular, mas são 2 moléculas diferentes, porque uma está na posição orto e a outra está na posição para. Sendo então esses 2 carinhas com posições diferentes, indicam que, independente da fórmula molecular ser a mesma, eles acabam sendo compostos orgânicos diferentes um dos outros. E o que isso, pessoal, então, acaba implicando na nossa vida? Ora, isso implica que nós estamos trabalhando com moléculas diferentes.
E aí, se nós estamos trabalhando com moléculas diferentes, nós então temos o quê? Que trabalhar com esses compostos de formas diferentes. Por isso, então, é tão importante estudar a isomeria e entender elas. Desse modo, pessoal, qual que é a nossa proposta de estudar aqui nessa playlist? Existem 3 tipos de isômeros. Então, existem 3 tipos de isômeros. Eles podem ser subdivididos como isômeros planos. Eles podem ser subdivididos como os isômeros espaciais. Onde que esses isômeros do tipo espaciais, eles são subdivididos em isômeros geométricos e isômeros ópticos. Então, esses caras aqui, mais o isômero plano, né, que esse carinha aqui de cima, ele compõe no nosso ciclo da isomeria os 3 tipos de isômeros. E aí aqui, pessoal, então, qual que é a minha proposta para vocês? Nós vamos começar nessas primeiras aulas a estudar os isômeros planos, depois nós vamos partir para os isômeros geométricos, aonde aqui dentro dos isômeros geométricos nós vamos estudar as isomerias cis e trans e também as isomerias do tipo E e do tipo Z. Beleza? Esses são os tipos de isômeros que nós estudaremos aqui dentro. E aqui, na isomeria óptica, nós vamos estudar um pouquinho dos isômeros do tipo levógeno e do tipo destrógeno. Nós vamos estudar cada um, vamos aprofundar entre eles e ver as aplicações, ver as implicações, ver de onde que veio esse tipo de isomeria óptica aqui. Beleza? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui no Cardigan para vocês. Tem uma videoaula aqui no Help Química que ela fala sobre drogas e está intimamente ligada com esse conteúdo de isomeria que nós vamos ver a partir dessa playlist. Tá bom? Eu vou deixar aqui em cima no Cardigan para quem quiser consultar, para quem quiser ver e saber um pouquinho mais de aplicações. Tá bom? Então, pessoal, a partir da aula de número 193, nós entramos aqui com tudo em isomeria. Beleza? Começando, claro, pela isomeria plana. Então eu aguardo vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, tá bom? Então, um forte abraço, galera, e guardo vocês lá. Até breve. Tchau!